Olá, tudo bem? Vamos continuar mais um pouco a nossa leitura. Lembrando que não é vídeo profissional, nada de extraordinário. Só estou aqui para dar uma treinada no meu vocabulário, tá bom? Vamos lá. A passagem de avião não foi a única coisa que Susan Pector me entregou naquela manhã. Glória, minha mãe, como de costume, se ocupara de tudo para tornar a proposta irresistível. Junto com o cartão de embarque, encontrei uma reserva para um hotel de luxo no centro de Madrid e algumas linhas escritas de próprio punho no verso de uma velha foto do nosso álbum familiar. Assim você se lembrará de onde vem. Boa viagem, filho. Aquilo tinha algo de enigmático. Um humor próprio, inconfundível em uma pessoa tão dada aos duplos sentidos e a brincar com as palavras quanto ela. É que Madrid, caso eu ainda não tenha mencionado, é minha terra natal. E a foto que havia escolhido fora tirada nas portas de uma igreja madrilenha muito tempo atrás. De fato, era o único retrato de que eu me lembrava em que pousava com os meus pais, em que os três parecíamos felizes. O fotógrafo tirara na saída do meu batizado. Minha mãe, lindíssima, me segurava enrolada em um chale de crochê. Meu pai, à direita, olhava para o céu, encismado. Era um senhor de óculos escuros, alto, ereto, porte de cavalheiro de antigamente, de cabelo cacheado escuro e uma barba rala, muito bem feita. Vestia um terno cinza, estilo clássico, e gravata combinando, com a ponta do lenço aparecendo no bolso superior do paletó. Nessa foto, aparecíamos pequeninos. Já desbotada, havia já sido tirada do outro lado da rua para captar a fachada da igreja. Suponho que em 1980 as fotos profissionais ainda fossem um luxo para um casal jovem. Então, era preciso aproveitá-las ao máximo. Parecíamos os três últimos humanos do planeta, pousando sobre uma edificação de aspecto tão desolador quanto monumental. Aquele frontípio era, sem dúvida, o de uma igreja fora do comum. Nem gótica e nem barroca. O certo é que nem sequer parecia espanhola. Tratava-se de um edifício triangular, nórdico, de perfil metálico ladeado por dois campanários, de aspecto vagamente piramidal. Assim você se lembrará de onde vem. Voltei a ler. E abaixo, com a letra mais antiga, a lápis, talvez meu pai, alguém que havia anotado, estava escrito: Igreja do Santíssimo Sacramento, Madrid, batizado de David. Acariciei, perplexo, aquela cartolina velha, o cartão de embarque, a reserva do hotel. Fui tomado por uma sensação estranha. Acabava de me dar conta que primos Calumos, em especial,
seu terceiro volume, chamado de Metamétrica, era uma estranhíssima obra da época de Calderón de la Barca, cheio de jogos de palavras, tipografias raras, enigmas, desenhos de labirintos e ambiguidades à altura de uma mente como a de minha mãe. Se na época existissem as fotografias, com certeza o autor teria incluído como essa entre as páginas, para despistar. Na mesma tarde, sem nada a perder, decidi fazer minhas malas. Coloquei 3 camisas polos, 2 calças de algodão, 2 camisas sociais, uma jaqueta e roupas de banho e acrescentei um Kindle carregado de livros que intuía não ia ler. Óculos de sol, um chapéu Panamá, meu notebook e uma difusa lista de contatos na Espanha. Escreva, escreva, escreva. A ordem de Susan retumbou em meu cérebro, obrigando-me a pegar também um caderno de anotações. Houve um tempo em que eu quis ser como meu avô. O capricho, na verdade, durou pouco. Foi tão efêmero quanto o meu desejo de me tornar astronauta ou super-herói. Naquela úmida tarde dublinense de julho, porém, a paisagem para Madrid, de mala feita, às pressas, e da urgente ordem de Susan, que começasse a escrever de uma vez por todas, foi algo que regressou em minhas lembranças. A propósito, capítulo 2. Meu avô, José, passou a vida rabiscando páginas. Estava sempre em um cômodo que cheirava a pacotes de sulfite recém-abertos, como se estivesse medo do mundo real e só se sentisse a salvo rodeado de suas criações, no silêncio de seu escritório. Claro que ele nunca me disse exatamente o que fazia lá. É provável que tenha pensado que eu não entenderia ou não soubesse me explicar. Talvez tenha achado que era melhor o pequeno da casa crescer alheio a esse estranho redemoinho de sensações, a esse arrebatamento íntimo que experimentamos ao gestar um texto. Escrever é um ofício perigoso, murmurava às vezes, nas longas conversas à mesa, após os almoços de fim de semana. Quando algum de nós perguntava sobre seu trabalho, vou reformular essa frase. Escrever é um ofício perigoso, murmurava às vezes, nas longas conversas após os almoços aos finais de semana, quando alguém perguntava sobre seu trabalho. Imaginar personagens, expor você a mentes alheias, acrescentava queixoso. Você ouve vozes que sussurram coisas. Você vê o que os outros não veem. E fica difícil não enlouquecer. Além do mais, existem essas sombras que tentam por todos os meios nos afundar do nada e roubar o fogo invisível da criatividade. Que sombras? Eu perguntava. Ele então me fazia um cafuné, bagunçava o meu cabelo
com a sua mãozona e se calava. Em um desses remotos dias, quando eu ainda acreditava que poderia ser como ele, deixou entrever algo sobre a natureza de seu trabalho, que me fez estremecer. Foi por acaso. Meu avô me pegou no pulo. Quer dizer que você gosta de me espiar? Resmungou ao me descobrir agachado debaixo da escrivaninha que ele trabalhava. Por sorte, ele nunca soube que eu o ouvia passar a limpo o manuscrito de seu romance A Alma do Mundo, desde a sexta-feira anterior. Que diabos você acha que vai encontrar aí embaixo? Meu avô, que tinha olhos enormes e sobrancelhas brancas e surtas que arqueavam enquanto falava, me fuzilou com o olhar. Parecia irritado. Eu balbuciei tossindo. Eu não. Sai daí, vamos. Eu repeti paralisado, prestes a chorar. Eu só queria saber de onde você tira suas histórias, vô. Minha desculpa, lembro bem, o deixou pasmo. Ele me obrigou a repetir aquela frase algumas vezes e esfregou os olhos, não sei se surpreso ou consternado. Como assim? Como assim? De onde eu tiro as minhas histórias? Reagiu por fim. Dom José Roca agitou os dedos sobre o teclado de sua velha máquina de escrever e, pensativo, permitiu que a minha pergunta pairasse pelo ambiente durante alguns segundos. Depois, suas pupilas relampejaram. Então, destroçando o ar de gravidade em que costumava se envolver quando escrevia, soltou uma gargalhada. Eita. Isso que você está perguntando é um mistério, mocinho, clamou repentinamente, se divertindo. É o segredo mais poderoso, mais precioso de um escritor. Meu segredo. Sua irritação havia se dissipado por completo, como às vezes fazia as tempestades de verão sobre as falésias de Moher. Para o meu alívio, ele se levantou da cadeira, se afastou de onde eu ainda estava de cócoras e passeou pelo aposento, balançando seu enorme corpo em direção à estante mais próxima. Diga-me, David, quantos anos você tem? 9, quase 10, respondi. Com um gesto, ele me obrigou a sair do esconderijo. Bem, você já é quase um homem. Como não percebi? Quando fizer 10, vai ler este livro e buscar por si mesmo de onde vêm as histórias. Acrescentou, estendendo-me um volume com capa de couro. Assim você nunca esquecerá o segredo
de um bom relato. É para mim? Sério, vô? Eu disse emocionado com o presente. Seríssimo, jovenzinho. Mas você tem que me prometer que vai ler. Se eu ler, vou poder caçar histórias como você faz? Meu avô voltou a rir, provavelmente imaginando a si mesmo caçando contos como se fossem borboletas. É. De onde vêm as ideias? De onde vem? Isso vai depender do seu empenho, sussurrou. Escrever é buscar. Um dia você vai entender. Se tornar um escritor, vai passar a vida buscando. De fato, nunca deixará de fazer isso. Jamais. Buscando o que, vô? Tudo. O volume que ele me entregou naquela tarde era uma velha edição de O Estranho Misterioso, de Mark Twain. Na realidade, tornou-se o primeiro da pequena coleção que ele me daria até o dia de sua morte, já há mais de uma década. Aquele, entretanto, sempre foi o mais especial. Parecia uma autobiografia romanceada, um disfarce atrás do qual o pai de Tom, o Snyder, se apresentava como uma espécie de anjo que aparecera para alguns garotos. Clara metáfora dos seus leitores, os quais revelara os segredos que mais lhe convinham. O estranho, sem dúvida, tinha muito do próprio Tyrion, e também algo que não era ele. Havia em seu personagem um aspecto sinistro, talvez maligno. Anos mais tarde, eu descobrira que Tyrion acreditava ter despencado do céu durante a passagem do cometa Halley, em 1835. Eu não dizia isso brincando, nascera em novembro daquele ano. Gabava-se sempre que tinha chance. Obviamente, ninguém levou aquela história a sério. Por um acaso cósmico, Mark Twain faleceu justo com o retorno de seu querido viajante celestial, em 1910. Evidentemente, foi levado pelo mesmo cometa que o trouxera. Então, ele foi mesmo enviado do céu? Reformulando. Então, ele foi mesmo enviado do céu? A dúvida se incrustou em minha mente infantil. Nas primeiras páginas, o estranho misterioso, ele mesmo definia o seu protagonista. Um estrangeiro proveniente de nenhuma parte, capaz de se adiantar ao tempo, e que tratava os humanos como bonequinhos de um presépio, como visitante sobrenatural vindo de outro lugar. Justo essa linha havia sido sublinhada com lápis vermelho por meu avô. Foi a única marcação que encontrei no livro. Visitantes? Visitante? Que diabos isso quer dizer? Que Tywin se sentia um marciano? Um anjo caído, talvez? Minha imaginação voou. Meu avô, será que também era um deles? Perguntei a ele, é claro. Como resposta, porém, só obtive um punhado de esvaias que na época não entendi.